Louvado seja o nome do Senhor que fez os céus e também a terra. Glória a Deus. Louvado e exaltado o nome de Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 19 ao versículo de número 22. Aleluia. Todos acharam? Quem encontrou, diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Nos diz assim a palavra do Senhor: portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um templo santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Confesso aos irmãos que estou me sentindo como o profeta Ezequiel. A Bíblia diz que o profeta Ezequiel, ele diz: o Senhor pôs a sua palavra nos meus lábios e eu comi, e era na boca doce como mel, mas ao descer ao estômago era como o fel. Ainda ontem, quando o pastor César me mandou trazer a palavra hoje, me convidou para trazer a palavra, tudo bem. E quando foi à noite, depois do culto ali que a gente foi, o Espírito de Deus me deu uma palavra, que é um pouco, não é uma palavrinha evangelística, é uma palavra um pouco que pesada, uma cobrança de Deus para com a sua igreja. E confesso que foi a noite toda, eu acordava, e quando eu acordava a palavra vinha, a palavra é essa. Aí hoje o dia todo, a palavra é essa, e até esse momento, confesso que estou inquieto com a palavra, mas eu tenho certeza que o Espírito de Deus tem o endereço certo em cada coração para essa palavra que será aplicada nesta noite. O tema que Deus me deu para essa palavra nessa noite, irmãos: removeram as bases da igreja. O tema é um pouco forte: removeram as bases da igreja. E fui observar os versículos que Deus estava me direcionando para que fosse lido nessa noite, e o Senhor me levou a este texto de Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 19 até o 22. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos membros da família de Deus. Fazer parte da família de Deus é uma responsabilidade de cada membro. E quando me deparei com esse tema, removeram as bases da família, da igreja, removeram as bases da igreja, Deus me trouxe à memória algumas situações que há algum tempo já está ocorrendo em meio a nós, pelo menos até onde eu conheço, em nossa nação. Não conheço a realidade de outras nações, mas entendemos que o espírito do anticristo, ele está agindo desde o princípio, diz a palavra, para poder nos desviar da atenção da palavra de Deus, ou desviar do propósito que Deus realmente
nos convocou, nos chamou, nos direcionou. E quando eu estava avaliando esse contexto, Deus me trouxe a memória em que muitas das nossas Bíblias já estão sendo adulteradas na sua essência. Aqueles que não têm informação, pesquise que você vai ver. Muitas das nossas Bíblias estão sendo adulteradas na sua essência. Alguns versículos já são obstruídos da Bíblia. Outros já não dizem o que deveria dizer, ou o contexto original, o que trata realmente. E alguns são levemente disfarçados, para que o que realmente a palavra está sendo direcionada não atinge o seu objetivo. Ou seja, de todas as formas, o anticristo ele está tentando remover as bases da igreja. E estamos vivendo uma igreja de forma social. Cristãos apenas pelo nome. Cristãos apenas pelo formalismo. Cristãos apenas por palavras. Diz que ali há um cristão. Diz que ali há uma igreja. Diz que ali reúne umas pessoas que dizem que vai para o céu. Mas onde está o Cristo desta igreja? Removeram as bases da igreja. Remover bases da igreja. E aqui a Bíblia no texto trata-se de uma pedra angular de esquina. Eu tenho aqui, pelo menos até um momento, o pastor Kelso, que entende de construção. E a pedra angular de esquina seria basicamente hoje o alicerce de qualquer edifício moderno da nossa geração. É o alicerce que sustenta toda uma construção. Na época, a pedra angular de esquina era a primeira pedra que era lançada em uma construção. E sobre ela era direcionada todo o resto da estrutura, para que ela não viesse sofrer danos após a sua conclusão. E a Bíblia traz essa pedra angular de esquina como Jesus Cristo sendo a principal pedra, sendo Ele mesmo essa pedra que edificou a sua igreja. Mas estamos vivendo em época que estão tentando tirar Cristo da visão da igreja. De que maneira? Tirando a essência da palavra. Os pregadores já não pregam mais a palavra da cruz, porque a cruz incomoda, porque a cruz destrói o ego, porque a cruz deixa o homem, de certa forma, humilhado em sua essência humana, mas vivo para Cristo, vivo para o Espírito. Pregar cruz é difícil. As pessoas trocaram a cruz pelas rosas, trocaram a cruz pelas flores. É melhor pregar flores, é melhor pregar algo maleável do que pregar cruz. Cruz nos lembra sofrimento, a cruz nos traz algumas lições que a igreja precisa relembrar. Mas, no geral, dificilmente se prega em cruz. E aí, os louvores que nós entoamos e que dizemos, entoamos louvores a Deus, são louvores almáticos, louvores que enaltecem o nosso ego, louvores que nos diz, Deus vai te curar, Deus vai saciar a tua sede, Deus vai massagear seu ego, Deus vai te fazer isso. E Deus? Louvores deveriam engrandecer o nome do Senhor. Louvores deveriam engrandecer o nome do Altíssimo. Louvores deveriam engrandecer o grande Deus e convidá-lo a estar presente no nosso meio. Louvores deveriam chamar o Espírito Santo para trabalhar em nossas vidas, para trabalhar em nossas ações. Mas não, nós estamos massageando o nosso ego e achamos, vamos para o céu, vamos marchando para o céu. Aí Jesus fica lá olhando assim, mas que céu? Que esse povo vai.
Estamos, queridos, presos dentro de 4 paredes, dizendo: sou igreja. E o Espírito Santo está clamando: cadê esta igreja? Lugar de igreja não é nas paredes, lugar de igreja é na rua, lugar da igreja é convocando as pessoas e mostrando a sua diferença, a sua essência. Vocês não são mais forasteiros, mas são concidadãos dos santos, membros da família de Deus. Membros da família de Deus. O Espírito Santo nessa noite nos convida a uma responsabilidade, a uma reflexão sobre que tipo de evangelho estamos a viver, que tipo de evangelho estamos dizendo que estamos pregando, que tipo de evangelho estamos vivendo. Onde estão os cristãos? Onde estão os membros da família de Deus? Onde estão aqueles que estão abalizados, edificados no fundamento apostólico, no fundamento da palavra de Deus, tendo Jesus Cristo como a pedra angular? Removeram os alicerces, removeram as bases da igreja de Deus. Ao invés da palavra, estamos vivendo em fábulas, estamos vivendo no faz de conta. Eu pego a minha Bíblia, venho para a igreja, canto 2 hinos ou 3, para me massagear o ego, me apresento de alguma forma, canto, prego, faço alguma coisa, volto para minha casa e nada acontece. Nada acontece, nem comigo, nem quem está do meu lado. Onde estão as bases? Onde estão as bases do Evangelho na nossa vida? Removeram as bases, removeram Cristo, removeram a cruz. Evangelho sem cruz não é Evangelho. Para haver Evangelho, tem que haver cruz. A cruz nos traz algumas lições. A primeira lição: a cruz nos traz dor. E essa dor nos faz refletir sobre as nossas ações. Dores que a cruz nos traz, nos faz refletirmos. Segunda lição: a cruz, ela nos produz sangramentos. Só que o sangramento da cruz, ela produz vida. Foi para isso que Jesus morreu. Foi para isso que o sangue de Cristo foi derramado. Porque o sangue de Cristo produz vida. O sangue de Cristo produz luz. O sangue de Cristo produz saúde para a sua igreja. O sangue de Cristo produz sarar as feridas daqueles que estão ligados nele. Mas se a cruz nos fere e nos faz sangrar, deve produzir vidas. No início da igreja, a igreja era perseguida por causa do nome de Jesus. E a Bíblia diz que durante o Império Romano, os irmãos eram levados para serem executados. E alguns eram lançados na arena para serem devorados pelos leões. Mas eles morriam de forma singela, glorificando a Deus, honrados por terem de entregar a sua vida pelo amor a Cristo Jesus. Será que eu e você temos esse sentimento em nós de entregarmos a nossa vida por amor a Cristo, por amor ao Evangelho de Jesus? Estamos, irmãos, vivendo uma época em que nós estamos preocupados apenas com o nosso umbigo.
apenas com o nosso meio, apenas com o nosso redor. E achamos, estamos servindo a Deus. Onde? Onde estamos a servir a Deus? Estamos servindo a nós mesmos. Estamos cantando louvores para nós. Estamos pregando para nós. Estamos participando da ceia para nós mesmos. Tudo que fazemos é para nós. Como diz o hino de uma menina aí que lançou aí, né? Estamos estocando o maná para nós. Nós nos enchemos de palavras, nos embriaguemos e nada, não produz vida. Não gera sede nas pessoas. As pessoas passam por nós e simplesmente vão-se embora. Mas a Bíblia diz que nós, como cristãos, somos sal. E como sal tem que produzir sede. Aleluia, Deus! As pessoas precisam aproximar de mim e de você e dizer: eu preciso desse Jesus aí que você diz servir. Eu vejo em você algo diferente. Eu vejo em você algo que está mudando a minha vida. Ou seja, você tem a base de Cristo. Eu tenho sede, eu quero isso. O nascer de novo nos faz diferenciado. O nascer de novo muda a nossa direção. A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo de número 2, versículo 9 ao 12, que os magos do Oriente viram a estrela que indicava que Jesus havia nascido, o Salvador havia nascido. E eles foram direcionados, só que eles foram para o lugar errado, foram para o palácio. E chegando no palácio, perguntou o rei: onde haveria de nascer o rei, o Salvador? E Herodes conversou com eles ali e disse: vai, procura eles aí, que até o momento eu não sei onde é. Mas se porventura encontrarem, voltem e nos avisem. E a Bíblia diz que quando eles foram guiados pela estrela e encontrou no lugar o menino nos braços da sua mãe. E a Bíblia diz que eles desceram, abriram seus tesouros e lhes ofertaram incenso, mirra e ouro. Incenso, mirra e ouro. Para que saber mirra? Para sarar, para perfumar. O incenso, adoração. O ouro, riqueza. Tudo o que eles tinham, eles cultuaram ao Salvador. E quando foram para voltar, o anjo lhes avisaram, dizendo: não voltem pelo mesmo caminho, voltem por outro caminho. Ou seja, vocês agora encontraram o Salvador. Quem encontra o Salvador não anda pelo mesmo caminho. Quem encontra o Salvador não volta pela mesma estrada. Quem encontra o Salvador muda o rumo da sua história, muda o rumo da sua vida. Mesmo sabendo que removeram as bases da igreja, nós ainda precisamos buscar a base de volta. Devemos ter a mesma sede que Davi teve. Levaram a arca do Senhor, mas eu entrei no reinado, preciso buscar a arca de volta. Preciso buscar a presença de volta. Aleluia. Glória a Deus. Terceira lição que a cruz nos traz. A cruz, ela anula o nosso eu. A cruz, ela anula o nosso eu. Por isso que Jesus disse: se alguém quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz a cada dia e siga-me. Lucas capítulo 9. Aleluias. E siga-me. 9:23. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Para seguir Jesus tem que tomar cruz. Jesus não disse: toma rosa, eu vou te dar uma rosa para você me seguir. Não, ele disse: toma cruz. Cruz traz sofrimento,
Cruz traz dor, cruz traz dificuldade, mas cruz também traz experiência, cruz também traz esperança. Aleluia. A quarta lição que a cruz nos traz: a cruz ela leva, ela nos conduz à dependência. Jesus, quando estava conduzindo a cruz, houve uma parte do percurso que ele não suportou carregá-la, e foi preciso que um certo Simão Cirineu o ajudasse a levar a cruz. Como cristãos, há momento que nós não conseguimos levar a cruz pelo nosso próprio mérito, pelo nosso próprio esforço. Precisamos de um Cirineu da vida para nos ajudar a conduzir a nossa cruz. Mas o certo é, não devemos parar, devemos continuar a carregar. Não importa o quanto a cruz está pesada, não importa o quanto a cruz pesa e fere os nossos ombros, mas devemos seguir confiante que Cristo é o nosso alvo e a nossa vitória está na nossa frente. Aleluia. Quinta lição: a cruz produz perseverança. Quem está seguindo a cruz, quem está carregando a cruz, tem um alvo à frente. Persevere, não pare, continue. Neste mundo não há nada que possa nos ludibriar para trocarmos pela nossa cruz. A nossa cruz tem um objetivo. O algo mais valioso nosso está à nossa frente. O mais valioso está na nossa frente. O sentido da nossa vida não é nós, não é o que está à nossa volta. O sentido da nossa vida é Cristo Jesus. Aleluia. Sigamos o alvo, que é Cristo. Se Cristo não for o teu alvo, meu irmão, até agora, procure rever seus conceitos. Procure voltar à cruz. Procure voltar ao conceito. Procure analisar a palavra de Deus, porque algo está faltando e você precisa se achegar para que você consiga avistar o alvo. Aleluias, glória a Deus, glória a Jesus. Sexta lição: sem cruz não há ressurreição. Eu quero ressuscitar, mas cadê a cruz? Sem cruz não há ressurreição. Você só vai provar da ressurreição se houver cruz. Você só vai provar da ressurreição quando você começar a desfrutar de alguns privilégios que a cruz te dá. E o privilégio que a cruz nos dá, irmãos, é o curso contrário. O mundo está dizendo aqui é assim, aí você diz não, é desse jeito. O mundo está dizendo vai por aqui, diz não, meu caminho é esse aqui porque a cruz me conduz por aqui. A cruz nos produz caminho contrário. Aleluia, glória a Deus. Sétima e última lição da cruz. A cruz, sem cruz, não tem glória. Sem cruz não existe glorificação. Jesus só recebeu a glória após a ressurreição, após a cruz. Depois que concluiu a missão da cruz, ele diz: Pai, a ti entrego o meu espírito. Está consumado. E a razão de eu e você estar aqui é porque Jesus disse essa palavra: está consumado. Porque nem eu e nem você somos merecedores de estar aqui. A cruz precisa gerar em nós arrependimento. Todos os dias eu preciso me conduzir à presença de Deus. Senhor, me arrependo dos meus pecados. Se você está aqui, você pensa que não tem pecado, meu irmão, você está no lugar errado. 1 João capítulo 2 diz que aquele que
pensa ou fala não ter pecado, a verdade de Deus não está nele. E é mentiroso. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. A razão de eu e você estar aqui é porque houve uma cruz. É porque Cristo morreu na cruz. Se o sacrifício de Cristo, se a mensagem principal não é válida na minha e na sua vida, não adianta estarmos aqui. Se a mensagem principal não arde o meu coração e o seu, estamos no lugar errado. E eu te digo uma coisa, está perdendo tempo. Você não vai nem para o céu. Porque o que nos leva ao céu é a cruz de Cristo. A cruz nos produz arrependimento. A cruz nos conduz a nos prostrarmos diante do Altíssimo. A cruz nos conduz à adoração. A cruz nos conduz à vitória final. Só há glória se estivermos na cruz. Precisamos voltar à cruz. Removeram as bases da igreja, mas nós precisamos fazer a diferença. Eu e você precisamos a cada dia orar e dizer: Senhor, volta as bases para a minha vida. Preciso viver as bases da sua palavra. Preciso viver as bases das Escrituras Sagradas. Eu preciso ter discernimento para não viver por fábulas nem por fantasias. Sabe por quê? 90% dos pregadores hoje acostumam a pregar no Velho Testamento? Porque é cômodo pregar no Velho Testamento. Porque o Velho Testamento não tem cruz. Pastor, como assim? Não tem. O Velho Testamento é lei. A cruz consumou a lei. E aí a graça, irmãos, aperfeiçoou. Então a coisa é mais estreita. É muito fácil eu chegar aqui e pregar para vocês: Deus vai te prosperar, Deus vai te abençoar, Deus vai isso, Deus vai aquilo. Não, irmão, hoje a gente precisa mais do que nunca voltar à cruz. O meu sentimento precisa ser: eu preciso me arrepender dos meus pecados, para que Cristo viva na minha vida e eu faça a diferença nesses últimos tempos, nesses últimos dias. Oh, Ramanasu de Rasturi Menicalabasu, Ramahase de Comanarase Manahasubia. Eu preciso fazer a diferença, mas eu só posso fazer a diferença se o Espírito Santo me guiar. Só preciso fazer a diferença se o Espírito Santo estiver na minha vida. E para Ele estar na minha vida, eu preciso estar na base. Eu preciso estar com a pedra angular edificada na minha vida, como igreja, como família de Deus. Aleluia. Estamos com uma igreja distraída. E tudo que o inimigo quer nos distrair. Porque quando ele nos distrai, ele faz uma bagaceira. Ele consegue fazer coisas, destruir aquilo que você edificou. Coisas que você levou anos para edificar, ele está pronto a destruir. Mas porque saímos da base. Saímos fora da base. Estamos com templos lotados de pessoas céticas. Estamos com templos lotados de pessoas sem vida. Pessoas que não há o Espírito de Deus. Fizeram um gesto de aceitação. Vieram, se tornaram religiosos, vestem como crente, vivem como crente, mas não são crente, fala como crente, mas o seu coração está distante da verdade de Deus. E aí o Senhor vem e diz: eu não quero que rasguem as vestes, eu quero que rasguem o vosso coração. Eu quero que rasguem o vosso coração diante de Deus. Deixemos de ser meros religiosos, mas vamos viver a palavra de Cristo Jesus.
Vamos viver a palavra. Sem cruz não há glória. Quer chegar à glória? Quer alcançar a glória? Siga a cruz. Siga as pisadas de Jesus. Siga o que o Mestre está ordenando. Vai para a palavra, comece a analisar, comece a estudar, comece a rever os seus conceitos, comece a dizer: Espírito Santo, comece a moldar a minha vida conforme o teu querer, o teu propósito, a tua vontade, para que isso se cumpra para a glória do Senhor. Para a glória de Deus. Eu preciso rever os meus conceitos. Eu não posso falar por você, você que tem que tomar sua decisão, você que tem que rever o seu conceito, você que tem que rever a sua vida, você tem que rever o seu comportamento, a sua história, as suas bases como estão, para que o Espírito de Deus possa trabalhar em nossas vidas, para que o Espírito de Deus comece a nos revelar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Voltemos para as bases do Evangelho de Cristo. Removeram as nossas bases, mas clamemos aquele que é autor e consumador dos séculos, para que Ele renove a nossa estrutura, para que essas bases voltem à nossa vida e nos restaure. Eu convido você a estar sobre os seus pés neste momento. Glória seja dada ao nome de Jesus. Bendito é o nome de Cristo Jesus. Aleluia. Curve a sua cabeça onde você está. E este é o momento que o Espírito Santo convida a mim e a você. Voltem. Lembra-te, pois, onde caíste, arrepende-te e volte ao primeiro amor. Talvez você pode dizer: pastor, eu não estou desviado, não. Eu não estou dizendo nada. É o Espírito de Deus que está dizendo para você: volte ao primeiro amor. O Espírito de Deus é aquele que conhece a igreja. E não tem essa: mas eu sou pastor, eu não posso. Pode. Pastor também peca. Pastor também erra. E também se afasta de Deus. Hoje é o dia, hoje é o momento. Curve a sua cabeça e comece a falar com Ele, porque Ele vai te renovar hoje. Hoje Deus te chama um compromisso. Hoje Deus chama a mim um compromisso. Hoje Deus nos chama um compromisso para voltar à base para as nossas vidas, para voltar à base para nós como igreja, como família de Deus. Aleluias. A base do Evangelho para os nossos corações. Espírito Santo de Deus, aí está a tua igreja, Senhor, e a tua palavra foi ministrada nesta noite, conforme o Senhor, guiado pelo Espírito, Pai, me produziu, Senhor, para esta palavra. O Senhor propôs nos meus lábios, Senhor, que esta mensagem seria exatamente para hoje, para este momento. E eu sei que o Senhor há um endereço, que há, meu Senhor Deus amado, o coração que alcançou essa palavra, e que hoje, Senhor, o Senhor há de mudar vidas neste lugar, a começar pela minha vida, a começar por mim, Senhor. Muda, minha Pai, segundo a sua vontade. Deus, renova a tua igreja nesta noite pelo teu Espírito. Começa, Senhor, a trazer as bases, Senhor. Remova, meu Deus, da nossa vida toda distração e comece a renovar as bases da tua igreja, renovar as bases da fé, renovar as bases, Senhor, do teu Evangelho. Ó, Senhor, nos conduzir à cruz, para que haja vitória no meio da igreja, para que haja presença do Espírito Santo no meio da igreja, para que haja vida no meio da igreja. Ora manasso de manaraçoubias, oh Espírito Santo, arabaço de manaraçúbia, oh Espírito Santo, assopra sobre a sua igreja agora vida, traz vida, Senhor, traz vida, traz vida, traz vida, traz vida, traz vida, Senhor, traz vida. Oh Deus, em nome de Jesus, todo desânimo, espírito maligno de desânimo, nós ordenamos em nome de Cristo, saia todo espírito maligno, ó Deus, que corroeu essas bases e que deixa esse irmão fraco, essa irmã fraca, repreendo agora em nome do Espírito Santo, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito, que haja vitória, que haja, meu Deus, cura, que haja, Senhor, libertação nesta noite, que haja, meu Deus, ó Senhor, um
transformar de cada vida. Que o Espírito do Senhor produza vida nesta noite. Que o Espírito do Senhor traz vida à sua igreja nessa noite, para a glória do teu nome, Senhor. Nós te glorificamos e cremos na vitória, no nome de Jesus. Amém.